Olá, estamos aqui em mais um Papo de Seguro e hoje uma pessoa muito especial, que é um grande amigo, que é o Alcides Andrade, presidente da FAMPESC, Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas do Estado de Santa Catarina. Tudo bom, Alcides? Oi, Dionísio, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo no Papo de Seguros. E hoje, o que nós vamos falar aqui com o Alcides? Um tema muito importante, que é os desastres naturais relacionados aos seguros. Eu queria saber a visão do Alcides como um empresário, que ele também é um empresário, além do presidente da federação, sobre a visão dele com relação aos desastres naturais e o ramo de seguros. O que ele pensa sobre isso? Então, Dionísio, obrigado por estar aqui falando sobre esse tema tão importante, em especial para o estado de Santa Catarina. Nos últimos anos, a gente vem acompanhando uma série de episódios naturais, né? Alguns anos atrás, um furacão lá no sul do estado, chuva de granizo, enchentes no Vale do Itajaí, alguns tornados que vêm aparecendo e que sempre acaba atingindo os empreendedores, né? E não é comum no Brasil, assim como Santa Catarina, o empreendedor fazer o seu seguro. E ainda mais um seguro para catástrofes naturais. Eu lembro recentemente, em 2016, no dia 16 de outubro, era um domingo e Tubarão foi atingido por um forte vendaval e que colocou abaixo uma série de empresas, lojas, oficinas mecânicas. E um amigo nosso, na época era presidente lá da AMP de Tubarão, teve o seu galpão totalmente destruído. E ele lembrou que ele tinha um empresário altamente organizado, e ele lembrou que tinha um seguro. E ele foi ver o seguro, e a cobertura desse seguro era mínima. Então a gente percebe que a maioria dos empreendedores não faz seguro e os poucos que fazem acabam não tendo a orientação correta, não sabendo contratar o seguro adequado. E o seguro a gente faz para não usar, mas quando usa, a gente precisa ter o seguro contratado da forma correta. Então a gente também percebe no mercado, né, que muitos corretores também não têm o preparo suficiente para orientar o empreendedor a contratar aquele seguro correto. E para esse empresário, o prejuízo foi de mais de R$1 milhão. Nossa. O seguro contratado era de menos de R$100 mil. Uma empresa saudável, uma empresa com muitos funcionários. E ele correu atrás de financiamento, com crédito, né, para poder colocar em pé novamente a sua empresa, para poder continuar os negócios. Ele também não conseguiu os financiamentos no curto prazo, porque no momento que a empresa está no chão, é difícil o empreendedor ter uma garantia real. E aí o BRDE, o Badesc, os bancos comerciais não tem os empréstimos com juros baixos. Então, na hora que o empreendedor precisa, que é na hora da tragédia, ele não tem a mão amiga do Estado, o braço amigo dos bancos de desenvolvimento, e ficou na mão. E ele só conseguiu reerguer a empresa dele, que era uma empresa muito organizada, os empresários muito fortes, e conseguiram, com muita vontade, muito brio, mas estão pagando até hoje. O financiamento chegou depois de 4 meses de briga com os órgãos financeiros, de muito choro. E eu acredito muito que o seguro ele tem um espaço a ocupar na vida do empresário catarinense, da vida do empresário brasileiro, não somente para catástrofes naturais, em especial em Santa Catarina, mas no geral, né? Aconteceu também poucos anos atrás, no oeste de Santa Catarina, uma madeireira que pegou fogo e era a única empresa daquele município e deixou a cidade parada, né? Mais de 50 funcionários Então são catástrofes naturais, tragédias mesmo, materiais, oriundas de outras, de força maior, e que a gente precisa desenvolver. A FAMPESC tem essa bandeira de a gente avançar no incentivo aos empreendedores a contratar seguros da forma correta. Então essa parceria com você, Dionísio, né, ela é fundamental para a gente levar essa mensagem para os corretores de seguro também. Sim. Eu recentemente estive nos Estados Unidos, em novembro agora de 2018, visitando o SBA, que é o Small Business Administration, que é o equivalente ao Sebrae lá dos Estados Unidos. Então, visitei a sede de São Francisco e lá o SBA tem um programa para atender empresários atingidos por catástrofes climáticas. Os Estados Unidos possuem uma cultura de seguro muito maior do que no Brasil. Sim. E ainda assim, mesmo os empresários americanos, os pequenos empreendedores, pequenos empresários americanos, além de ter essa cultura de seguro, também tem todo um apoio do governo americano, através dessa agência de empreendedorismo, né, o SBA, de financiamentos a longo prazo e juros baixos para resolver os negócios, né, que foram atingidos. Lá também a gente acompanha os furacões, os Katrinas, né, tornados na região central. Então lá eles têm, o SBA tem uma parceria
com a FEMA, que é a Agência Norte-Americana de Atendimento aos Desastres Naturais. Então lá funciona muito bem, né? E a gente quer agora também não somente incentivar, né, os empresários aí a tomar o seguro, incentivar os corretores a vender o seguro da forma correta, o melhor seguro, as próprias seguradoras a oferecer produtos alinhados com essa demanda, mas também o próprio governo, né, de ofertar, de criar um fundo que possa auxiliar esses empresários nesse momento em que mais precisam. Eu penso assim, o corretor de seguros, ele tem uma enorme responsabilidade, e aí fica a dica para quem está nos ouvindo hoje, da responsabilidade civil do corretor de seguros. Que você tem um cliente, pessoa física no seu automóvel, ele é um empresário, você tem obrigação de oferecer o seguro, você precisa conhecer o que você vende, estudar mais sobre o produto, porque é uma responsabilidade até social, porque veja o exemplo que o Alcides nos traz hoje, de uma empresa que ela pode fechar, se ela não tiver um seguro, uma indenização, ela pode fechar, pode ficar muita gente sem emprego, então já é uma questão até de responsabilidade social. Então fica a dica para o corretor que está nos assistindo, estudar melhor o produto de seguro de empresarial, que é onde cobre esses riscos, tem alagamento, não tem todas as coberturas necessárias que a pessoa precisa ainda no seguro, porque é uma questão aí das apólices cobrirem também o que é necessário, não cobre tudo, mas ele é fundamental para a gestão de risco do empresário, a contratação de seguro. Então, quem está ouvindo que é empresário precisa se ligar da importância de fazer um seguro e contratar com um corretor de seguros que tenha a especialidade no ramo empresarial e que ele vai entender bem da gestão do risco da empresa. Já que o programa é para dicas, né? Eu tenho poucos seguros, mas eu sempre contrato seguros com corretores de seguros. A gente sempre procura um corretor de confiança. É porque é difícil o empresário ler todas as cláusulas, ler os detalhes, a gente não vai atrás daquelas pequenas coberturas, então o cidadão em geral, o empresário, ele confia muito no corretor, né? Então essa ainda é mais uma importância do corretor saber o que está vendendo, conhecer bem todos os produtos e todas as seguradoras para ofertar o melhor seguro para aquela realidade daquele empreendedor. Então, o corretor ganha a confiança do seu cliente, conheça bem os produtos para no momento de dificuldade, ele ser bem atendido e fidelizá-lo, né, como seu cliente. A gente fala muito de capacitação, não só porque a Drala tem os cursos de capacitação para o corretor, mas porque é responsabilidade social mesmo. A gente precisa melhorar o mercado e a visão do mercado sobre o corretor de seguros. Porque na hora de uma catástrofe dessa, imagina a situação do empresário. Ele, poxa, eu tenho seguro, ficou feliz, depois ficou triste porque não tinha indenização correta. Exatamente. É complicado. E experiências que eu tive passadas também atendendo empresas, eu peguei muitas apólices que tinha que corrigir. Então é importante aí atentar para a relevância do assunto. Você está falando em educação, né? A questão da comunicação, a importância, né, o que é comunicação? Comunicação é o que a pessoa entende, não é o que a gente fala. Isso. Então muitas vezes o corretor pode pensar que está falando uma coisa, o empresário, o cliente entendendo outra. E aí, quando tem a tragédia, vai ver e aquele seguro não cobre. Então fica muito ruim, né? Verdade. Muitas vezes o empresário não deixou de contratar porque não sabia, que não entendeu direito. Então a parte da comunicação é fundamental também nos negócios de corretores. E a questão de preço, às vezes o empresário acha que, o cliente segurado, ele acha que o preço é alto se aumentar a cobertura. Então essa dica que eu dou para você que está me assistindo, na hora de ofereça sempre todas as garantias possíveis. Se o empresário não quer contratar, é uma questão de escolha consciente. Ou seja, você, corretor, tem que oferecer o melhor para o seu cliente. E exemplificando, né? Como você mesma disse, no caso de tragédias, nem todas as apólices cobrem todas as situações. Mas se a partir do momento que você coloca um cardápio de uma forma fácil para o empreendedor entender o que está contratando, né? Se for necessário, desenha, né? Mas dá perfeito, Dionísio, você dá o direito de escolha ao seu cliente de selecionar uma ou não selecionar outra, ele está ciente do que ele está contratando. E é muito comum hoje os clientes não estarem cientes do que estão contratando na parte de seguros. Porque risco é uma coisa que ninguém tem noção do que vai acontecer, do montante de prejuízo. Então, por isso é importante cercar em todas as áreas. E no seguro empresarial também é fundamental falar de responsabilidade civil, porque toda empresa ela tem responsabilidade civil das operações dela e está sujeito também a esse tipo de risco. O exemplo aí é o catástrofe que a gente acabou de ver recentemente em Brumadinho. Sim. E lá tem seguro de responsabilidade civil, mas olha o tamanho do prejuízo que deu. Eu acredito que não tem o que pague tudo o que aconteceu lá. É verdade.
Se me permite também uma colocação, Dionísio, a gente, além dessa parte dos seguros, né, dessa parceria que a gente está desenvolvendo, a gente também está levando ao governo do estado, né, ao governo federal, essa realidade, né, de criação. No ano passado nós estivemos com o governador eleito Moisés e propusemos a ele a criação desse fundo, e agora a gente vai também avançar no diálogo para buscar a implementação dessa política pública. Lembro o exemplo dos Estados Unidos, né, que tem muito mais políticas públicas para atingidos por catástrofes climáticas do que o Brasil. Ainda assim, o seguro é muito forte. Então, eles são ações complementares, né? Então, não é porque o governo pode desenvolver uma ação, ainda não tem, mas se desenvolver, que esse mercado também não vai existir. Eu acredito que esse é um mercado bastante promissor se apresentado da forma correta para os empreendedores. Exatamente, e é uma questão realmente de cultura. Então, o corretor ele precisa contribuir com essa cultura para o cliente. Se o cliente não tem a cultura do seguro, então vamos lá, vamos promover essa cultura. Nós aqui estamos tentando promover a cultura também da importância do seguro, tanto para o cliente quanto para o corretor de seguro, que é o papel de um cidadão. Nós trabalhamos com isso, é o nosso ramo, vamos valorizar melhor o seguro no Brasil e vamos trabalhar para que todo mundo tenha uma cultura maior com relação a todos os tipos de seguro, não só empresarial, responsabilidade civil, dentre tantos seguros que são de tremenda importância para mitigação dos riscos, porque ele não vai resolver 100% do prejuízo do cidadão, Perfeito. Mas ele mitiga muito e muitas vezes isso é fundamental para que uma empresa não quebre, e uma empresa não quebrando, ela continua gerando emprego. Então, olha, tudo está conectado. Perfeitamente. Então, faça um curso, se qualifique, conheça o seu produto, se relacione com o seu cliente, ganhe a confiança dele. Com certeza, todos vão ganhar com isso. É isso aí. Então, quem gostou, curta e compartilhe nosso canal. A gente está aqui sempre para contribuir com você que está nos assistindo, melhorando a cultura de seguro no Brasil. E é um prazer enorme estar aqui com você de novo. Obrigada, Alcides, pela tua participação, com esse enorme conhecimento que tu trouxe até do Vale do Silício aí para nós, de como funciona a cultura lá nos Estados Unidos do seguro, dos financiamentos, e é tudo junto, contribuindo para uma melhoria das empresas e melhoria do desenvolvimento. A gente que agradece, Dionísio, essa oportunidade de levar para esse teu público tão selecionado, tão segmentado, né, o corretores de seguro, um assunto de extrema importância para nós. Então, conte com a gente sempre lá na FAMPESC, de desenvolver parcerias desse tipo. Obrigada para quem nos assistiu e a gente se vê no próximo Papo de Seguro. Até breve.